Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje teremos uma aula de ciências. E o tema da aula de hoje é sobre o sistema Terra e Lua. Vamos falar um pouquinho sobre o sistema Terra e Lua. Os movimentos da Terra. A Terra gira sobre o próprio eixo. Ela se move constantemente no espaço, realizando movimentos que dão origem ao dia, à noite e às estações do ano. Por causa disso, tudo que vemos no céu vai se alterando. Assim, ao olharmos para o céu durante o dia, temos a impressão de que o Sol se move, que nasce no lado leste e se desloca no céu até se pôr no lado oeste. Durante a noite, temos a impressão de que a Lua, as estrelas e os planetas também nascem e se põem, aproximadamente seguindo o mesmo caminho do Sol. Na realidade, é a Terra que gira no espaço, e como estamos na superfície dela, temos a ilusão de que os astros se movem no céu. É essa ilusão que justifica o fato de dizermos que o movimento do Sol e dos demais astros no céu é aparente. Movimento de rotação. Devido à forma arredondada da Terra, o Sol não ilumina toda a superfície dela ao mesmo tempo. No entanto, toda a superfície da Terra recebe luz solar, pois como nosso planeta gira em torno de um eixo imaginário, as partes iluminadas de sua superfície se sucedem. Esse movimento da Terra em torno do próprio eixo é chamado rotação e demora aproximadamente 24 horas. Como a rotação tem sempre o mesmo sentido, o Sol nasce todos os dias do mesmo lado do horizonte. Durante o movimento de rotação, na face que está voltada para o Sol é dia, e na face oposta, que fica na escuridão, é noite. À medida que a Terra gira, ocorre a sucessão dos dias e das noites. Movimento de translação. Ao mesmo tempo que a Terra gira em torno de si mesma, ela também gira em torno do Sol, no movimento chamado translação. Ela demora 365 dias e 6 horas para completar uma volta percorrendo toda a órbita. O movimento de translação nos inspirou a marcar o tempo em anos, já que é nesse período que a Terra completa uma volta em torno do Sol. Como a Terra gira com um eixo inclinado em relação ao plano da órbita, em alguns períodos do hemisfério recebeu mais radiação solar que o outro. Assim, a quantidade de radiação que os hemisférios recebem durante o ano é variável, o que origina as estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. O verão é a estação mais quente e o inverno a estação mais fria. Na primavera e no outono, as temperaturas são mais amenas. O tempo não é tão quente nem tão frio. Em algumas regiões do Brasil, as temperaturas não variam muito de estação para estação, apenas a quantidade de chuvas. Orientação no espaço e pontos cardeais. Vimos que o movimento de rotação da Terra origina os períodos do dia e da noite. O Sol surge pela manhã no lado leste, ou nascente, e desaparece no final da tarde no lado oeste, ou poente, que fica no lado oposto. Leste e oeste são pontos cardeais. Com base neles, determinamos mais 2 pontos, norte e sul. Portanto, são 4 os pontos cardeais, leste e oeste, norte e sul. Eles permitem que nos localizemos em qualquer local da superfície da Terra. Para determinar aproximadamente onde estão os pontos cardeais, podemos usar o nosso corpo. Basta apontar o braço direito para onde o Sol nasce, que é o leste, e o braço esquerdo para onde o Sol se põe, que é o oeste.
À frente estará o norte e atrás o sul. Na fase de lua cheia, também é possível determinar os pontos cardeais à noite. Para isso, tomamos como referência a posição na qual a lua nasce, que é o leste. As estrelas também servem de referência para identificarmos a posição dos pontos cardeais. Antigamente, muitos navegadores utilizavam somente as estrelas como guia para cruzar os mares. Depois, a bússola foi inventada. Atualmente, o GPS, que utiliza satélites artificiais para determinar uma localização, ajuda a nossa orientação no espaço. O gnômon e a identificação dos pontos cardeais. Para encontrar de modo preciso, ou seja, com exatidão, os pontos cardeais da rosa dos ventos, podemos nos orientar pelo Sol. Para isso é necessário montar um gnômon e coletar dados de sua sombra em 2 horários do dia. Orientação espacial pela bússola. Como podemos nos orientar em dias nublados ou durante a noite? À noite, podemos utilizar as estrelas ou um instrumento inventado há muito tempo, a bússola. A bússola é constituída de uma agulha magnética presa a um eixo fixo no centro que funciona como um ímã e gira livremente. Ela é usada para identificar a direção norte e sul, com a ajuda de uma rosa dos ventos, um desenho localizado dentro da bússola. A rosa dos ventos indica os pontos cardeais norte, sul, leste e oeste. Ela recebeu esse nome por causa de sua semelhança com as pétalas de uma flor. Além da bússola, ela é encontrada em mapas. A bússola é importante para o deslocamento humano. Ela é usada tanto para a simples orientação dos pontos cardeais, quanto para seguir rotas em trilhas ou sistemas de navegação marítima. Ela possibilita a orientação mesmo em dias nublados ou durante a noite, pois não é necessário localizar astros no céu. O que é um ímã? Muitas pessoas gostam de brincar com ímãs ou utilizá-los para prender papéis na geladeira ou em outras placas de metal. Eles são feitos de materiais que se atraem ou se repelem. Há ímãs naturais retirados de rochas e ímãs artificiais produzidos pelo ser humano em indústrias próprias. A Terra funciona como um grande ímã, porque cerca de 80% de seu núcleo, uma grande esfera, são constituídos de ferro. Portanto, ela tem polos norte e sul magnéticos, que podem ser indicados com o uso da bússola. A parte vermelha da agulha da bússola, que é o polo norte da bússola, é atraída pelo polo sul magnético da Terra e aponta para lá. Se compararmos os polos magnéticos da Terra indicados na bússola com os polos norte e sul geográficos, veremos que há uma inversão. O polo sul magnético está próximo ao polo norte geográfico. O polo norte magnético está próximo ao polo sul geográfico. Assim, a extremidade vermelha da agulha da bússola, que aponta para o polo sul magnético da Terra, aponta também para a localização aproximada do polo norte geográfico. Dizemos que a localização é aproximada, porque esses polos não se localizam ao mesmo tempo. Sistema de contagem de tempo. Com base na observação do movimento aparente dos astros no céu, como o Sol e a Lua, e pela percepção de que esses movimentos e fenômenos a eles relacionados se sucedem na natureza de tempos em tempos, por exemplo, a relação do movimento do Sol com a formação das sombras. As pessoas, então, criaram instrumentos para contar a passagem do tempo. Relógio de Sol. Ele usa o mesmo processo de formação de sombras do gnomon para marcar as horas. A ampulheta marca o tempo de escoamento de uma porção de areia.
O relógio de pêndulo, assim como o digital, marca horas, minutos e segundos. Já imaginou como seria a sua vida sem a marcação do tempo? A preocupação do ser humano em marcar o tempo é muito antiga. No decorrer da história, o tempo foi marcado com base em fenômenos naturais que ocorrem em intervalos de tempos iguais e de forma cíclica, ou seja, eventos sucessivos. São exemplos os movimentos de astros no céu, como o movimento da Terra em torno de seu eixo de rotação, ou o que faz em torno do Sol, e aqueles relacionados a mudanças cíclicas no ambiente decorrentes desses movimentos. Há mais de 5.000 anos, por exemplo, os antigos egípcios observaram que as cheias do rio Nilo, que atravessava a região em que eles moravam e ajudava a fertilizar o solo para a agricultura, iniciavam em períodos aproximados de 360 dias. Com base nisso, esse povo criou um calendário anual. Calendário é um conjunto de unidades de tempo que servem para medir os diversos períodos de tempo, como dia, mês e ano. Cada cultura utiliza determinado calendário, geralmente elaborado de acordo com as suas tradições e observações da natureza. Os calendários podem ser elaborados pela observação da movimentação dos astros no céu. O calendário lunar tem como base o movimento da translação da Lua ao redor da Terra, que dura aproximadamente 29 dias, e o calendário solar é sincronizado com o movimento de translação da Terra, que dura cerca de 365 dias. No Brasil, utilizamos o calendário gregoriano, que é solar. Ele marca a passagem dos dias, das semanas e dos meses de um ano. Esse calendário tem como base o movimento de translação da Terra, que dura 365 dias e 6 horas. Essas 6 horas são somadas a cada 4 anos, resultando em 24 horas ou um dia, que é acrescentado ao mês de fevereiro. Dessa forma, de 4 em 4 anos, ocorre um ano bissexto, com 366 dias. Calendário indígena. Os astros são muito importantes para a contagem do tempo. É pela observação de astros, como as estrelas, do movimento da Terra em torno do Sol e das fases da Lua, que os povos indígenas do Brasil marcam a passagem do tempo e também organizam suas atividades diárias. Os guaranis, por exemplo, utilizavam como medida o sol e as chuvas. Para outros povos, a passagem do tempo não era contada dividindo o dia em horas. Eles tomavam como base as 4 fases da lua, as mudanças entre os períodos de calor e frio, as cheias dos rios ou o amadurecimento dos frutos. O calendário de etnia Suia, que vive no Parque Indígena do Xingu, foi criado com base em ocorrências da natureza e de sua cultura relacionadas a cada mês do ano. Fases da Lua. A Lua é o satélite natural da Terra. Gira ao redor de nosso planeta em um movimento de translação que demora de 29 a 30 dias para ser realizado, e esse período corresponde ao mês lunar. De acordo com a posição em que está em sua órbita, a forma que a vemos no céu muda dia a dia. Essas variações são chamadas fases da Lua. A cada dia a Lua apresenta uma fase, e as 4 principais são Lua Nova, Lua Cheia, quarto minguante e quarto crescente. O período de uma fase para outra demora de 7 a 8 dias, e esse período também possibilita marcar a passagem do tempo. Marcação do tempo em diferentes culturas. Existem indícios de que, mesmo em eras pré-históricas, algumas pessoas já se preocupavam em marcar o tempo. Na Europa, há 20.000 anos, caçadores escavavam pequenos orifícios
e riscavam traços em pedaços de ossos e madeira, possivelmente contando os dias entre fases da lua. Há 5.000 anos, os sumérios tinham um calendário bem parecido com o nosso, com o ano dividido em 12 meses de 30 dias, o dia em 12 períodos e cada um desses períodos em 30 partes. Há 4.000 anos, na Babilônia, havia um calendário com um ano de 12 meses lunares que se alternavam em 29 e 30 dias, num total de 354 dias. Os egípcios inicialmente fizeram um calendário baseado nos ciclos lunares, mas depois notaram que quando o Sol se aproximava da estrela do Cão, estava próximo do rio inundar. Notaram que isso acontecia em ciclos de 365 dias. Com base nesse conhecimento, eles fizeram um calendário com um ano de 365 dias, possivelmente inaugurado em 4.236 a.C. Essa é a primeira data registrada na história. E este foi o recadinho de hoje sobre o sistema Terra e Lua. Espero que tenham entendido. Deem um like, se inscrevam em meu canal e até o próximo vídeo.